Amados irmãos em Cristo, o Senhor te amou primeiro, para você também amar todos aqueles que você precisa amar. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, versículo 6. Jesus foi ungido em Betânia, em duas situações, dois lugares, 2 dias diferentes, mas aqui nós vamos ler um desses dias que Jesus foi ungido com aquele perfume muito caro, né? Versículo 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, um leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com um unguento de grande valor. Diga comigo, grande valor. E derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. Seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento poderia vender-se por grande preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tens convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo, preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que o Evangelho for, que este Evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido a ela o que ela fez para a memória sua. Glória a Deus. Amados, essa atitude dessa mulher teve um significado de muito amor. Ela entendeu que Deus a tinha amado muito e por isso ela adorou a Jesus, fazendo esse sacrifício, né? Ela ali se sacrificou, com aquele, derramando aquele, era um vaso, mas pensa, não era um vaso grandão não, tá gente? Não era um vaso de planta grandão não, era um vaso médio assim, pequeno, que estava ali um óleo perfumado, né? Não era um balde, né? E mesmo assim ele tinha um grande valor e ela derramou sobre a cabeça de Jesus, versículo 7. Isso é importante porque a unção que era feita na cabeça tinha um significado diferente se fosse nas mãos ou se fosse nos pés, era diferente o significado. Essa unção sobre a cabeça era uma unção que preparava, que dava autoridade para alguém cumprir uma missão. Então, Jesus estava ali sendo autorizado por Deus, por meio dessa missão, para cumprir a missão. Qual era a missão? 2 dias depois ele ia ser crucificado. Isso aqui aconteceu 2 dias antes da crucificação de Jesus. Então, tanto é que Jesus fala, né? Ela praticou uma boa ação para comigo. Já pensou a gente praticar uma boa ação para com Deus? Que coisa tremenda. Se essa mulher aqui, com essa atitude, ela praticou uma boa ação para com Deus, para com Jesus, amados, também nós, quando nós fazemos aquilo que Deus nos pede, quando nós cumprimos os mandamentos, quando nós fazemos algo para Deus, de verdade, com todo o nosso coração, nós estamos também praticando uma boa ação para com Ele. E que o Espírito Santo de Deus te ajude, me ajude, nós praticarmos boas ações para com Jesus. Porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa dedicação. Amém? Glória a Deus. Essa mulher estava correspondendo ao amor que ela já tinha recebido. Porque como nós lemos lá em 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O filho ama a mãe porque a mãe o amou. É assim, amados. Assim é a nossa característica humana. Nós só amamos
depois de ser amados. Por isso é tão importante amar os bebês e as crianças. Eles precisam ter essa experiência de ser amados, para eles aprenderem também a amar. Porque chega um momento no amor que existe o sacrifício, existe servirmos o outro, às vezes um pouco além do que a gente estava com vontade, né? Então a gente precisa ser amado. E é muito importante amar ali nos primeiros anos as crianças, para que elas aprendam também a amar. Essa mulher estava correspondendo ao amor que ela tinha recebido. Lá em João 3,16, um texto bastante conhecido de qualquer crente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para quê? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Mas tenha a vida eterna, meu Deus, eterno. Essa palavra praticamente ela é de difícil significação, né? Eterna é eterna, é para sempre, nunca vai acabar. Na nossa mente humana é até difícil a gente entender, porque somos limitados. Porque Deus amou o mundo, porque Ele amou, Ele deu. Porque Jesus amou aqui essa mulher, com certeza ela tinha tido alguma experiência lá com Jesus. Jesus ensinou alguma coisa para ela recebeu o perdão dos seus pecados. Não sabemos quem foi que aconteceu com ela, mas ela recebeu esse grande amor de Deus e ela retribuiu esse amor. E Jesus fala algo muito importante no versículo 11. Pode deixar aqui o versículo 11, 26, 11. Porque sempre tenho convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Gente, isso aqui falou muito comigo. Eu falei um pouco sobre esse texto aqui na sexta-feira na Ceilândia, que muitas pessoas estão enganadas achando que ajudar os pobres vai trazer a salvação. Só que os pobres sempre vão existir, mas nem sempre a gente vai ter Jesus. E também não vamos ter Jesus só porque a gente ajuda os pobres. Você entende? Alguém pode estar ajudando os pobres todos os dias, 7 dias por semana, e mesmo assim não ter Jesus. Então Jesus é o nosso Salvador, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é aquele que morreu por nós na cruz, está à direita de Deus Pai, faz parte da Trindade. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que Jesus falou, Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Se não buscarmos primeiro o reino de Deus, outras coisas não serão acrescentadas. Muitas pessoas não estão tendo o acrescentar de Deus, mas estão conquistando coisas com as suas próprias forças e depois ficam frustrados. E esse não é o projeto de Deus, que a gente fique frustrado nesse mundo, mas que nós recebamos o seu amor. O amor de Deus nos cura, como nós cantamos aqui. O amor de Deus, amados, cura as suas feridas, cura as minhas feridas. O amor de Deus cura os nossos relacionamentos. É o amor de Deus que nos capacita a perdoar quem nos ofendeu. É o amor de Deus que nos ajuda a vencer esse mundo mal. É o amor de Deus, o poder de Deus que cura realmente a nossa mente e o nosso coração. Diga comigo, eu recebo, Senhor, dá-me do teu amor. Dá-me mais do teu amor, mais, eu preciso de mais do teu amor, Senhor. Glória a Deus. A mulher que ungiu essa unção aqui, né, foi 2 dias antes de Jesus ser crucificado. Jesus mesmo falou assim que ela estava sendo usada ali por Deus para prepará-lo para a hora da morte, o momento mais difícil da vida de Jesus. Deus usou essa mulher para demonstrar esse grande amor. O primeiro mandamento, amados, o mais importante que Jesus falou, o primeiro mandamento qual é? Amar a Deus de todo o seu coração. Vamos abrir em Marcos 12, versículo 30.
primeiro mandamento, o mais importante, é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Eu gosto demais de uma pastora que vejo ela na internet, que é a Tânia Tereza, e ela sempre fala essa frase: tudo, nada, não é tudo, é nada do que está escrito foi em vão. Cada palavra, cada repetição e cada ponto e vírgula era um projeto de Deus para estar aqui, para a gente aprender. Então veja o que Jesus falou aqui, são palavras do próprio Jesus. Quando Jesus fala sobre o primeiro mandamento, ele fala para você amar a Deus com todas as características aí, com toda a sua alma. A alma fala da nossa personalidade, de quem nós somos. Eu sou Regina, completamente diferente de você. Toda a minha alma amar o Senhor, com todo o que me caracteriza, eu sendo eu, de todo o meu entendimento. Por isso precisamos buscar entendimento na palavra de Deus. É daqui que vem o entendimento de como nós devemos servir a Deus, como nós devemos cumprir os mandamentos, amar a Deus. E de todas as nossas forças. O Senhor tem te fortalecido. O Senhor tem te dado força. É por causa do Senhor, é por causa do amor de Deus que você está caminhando, que você está levantando todos os dias, que você não está deprimido, que você não está numa cama de hospital. É por causa do Senhor. O Senhor tem te dado forças. E o Senhor tem te dado forças não somente físicas, mas o Senhor também tem te dado forças espirituais para combater o mal. O Senhor tem te dado forças psicológicas, forças do seu, do sentimental, para você aguentar as lutas. O Senhor tem fortalecido os seus sentimentos. O Senhor tem fortalecido a sua vida em todas as áreas da sua vida. Ame ao Senhor com todas as suas forças. Glória a Deus. Amados, é tremendo que o testemunho então dessa mulher ficou para sempre. E pode saber que Deus, Ele tem para cada um que serve, Deus tem uma recompensa. E Deus tem alguma forma de fazer com que o seu testemunho edifique muitas vidas. Quando você decide servir a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, o seu testemunho vai abençoar alguém. O seu testemunho vai fazer com que outra pessoa encontre o Senhor e faça o seu melhor. Aleluia. Eu gosto muito dos primeiros capítulos lá de Apocalipse. Capítulo 1, 2, 3, que fala sobre as 7 cartas. E o que tem no finalzinho das 7 cartas? Uma promessa de recompensa. Todas as 7 cartas lá do Apocalipse terminam ao que vencer. Ao que vencer. Ao que vencer, será abençoado dessa forma. Ao que vencer, receberá um novo nome. Ao que vencer, participará no grande julgamento junto com o Senhor. Ao que vencer, receberá vestes novas, vestes brancas. Ao que vencer, poderá comer da árvore da vida, Então, para quê? Para ter a vida eterna. Amados, são promessas tremendas. E tudo por quê? Tudo começou como? Porque Ele nos amou primeiro. E porque Ele amou o mundo, Ele deu o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Tudo começou com o amor de Deus. Deus nos amou primeiro, não tínhamos nem nascido ainda, e Deus já nos amava. Porque Deus não está preso no tempo. Deus está na eternidade. E Ele te amou antes de você existir. E Ele já sabia de toda a sua trajetória. E Ele tem preparado o melhor para nós. E se nós nos abrirmos para Deus, para o seu melhor, para a vontade dEle, vamos viver cada vez mais
mas cheios do amor de Deus. Passando por lutas, mas cheios do amor de Deus, cheios da graça de Deus, cheios da capacitação de Deus para podermos vencer esse mundo mal. Lá em João 12, de 1 a 8, conta a outra história da outra unção, né, sobre Jesus. E essa outra unção aconteceu 6 dias antes da crucificação de Jesus. Maria, irmã de Marta e de Lázaro, ungiu os pés de Jesus. Também com esse perfume muito importante, muito caro, ela ungiu os pés de Jesus. Está em João 12, 1. E o que me chama a atenção nessa unção de Maria é que ela ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Foi uma atitude muito inusitada. Foi uma atitude muito fora do comum, porque ela realmente teve ali uma adoração muito forte, se humilhou mesmo na presença do Senhor. Quando nós falamos, né, quantas músicas tem que falam aos pés do Senhor, aos pés de Jesus, a gente fala essas coisas assim, meio que às vezes sem pensar o que significa, mas os pés, se ajoelhar aos pés de alguém e tocar nos pés de alguém, você está ajoelhado e tocar nos pés de alguém, isso é uma atitude de muita humilhação. Só quem fazia isso naquela época eram os escravos que lavavam os pés das pessoas ricas. Mas ali ela fez isso para Jesus, e ela não era pobre, amados. Lázaro e suas irmãs provavelmente eram pessoas ricas, pessoas que eram conhecidas ali naquela cidade, e a Maria tinha esse perfume de nardo puro, e era um perfume também muito caro, que as mulheres guardavam para o dia do casamento. Então ela se humilhou na presença do Senhor. Versículo 3, Maria, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou seus pés com seus cabelos, ao ponto que encheu-se a casa do cheiro daquele perfume. Aleluia! Com certeza ela estava também retribuindo o amor. Só retribuindo o amor que alguém pode fazer algo assim tão extravagante. Sempre que você estiver servindo a Deus, sempre que você estiver se esforçando para cumprir os mandamentos, sempre que você estiver fazendo algo grande, forte, simples ou grande para o seu próximo ou para a sua família, faça como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque, amados, quando nós estamos fazendo para o Senhor, sai de nós toda pressão de que temos que ser recompensados. Você entende? Imagina a pastora Almira, que ela trabalha no hospital e ela tem que atender bem todas as pessoas. Eu imagino que ela é bastante esforçada. Tanto é que uma vez teve um prêmio que foi entregue e era por indicação, não era, pastora Almira? Era uma indicação, e ela teve indicação de vários colegas para receber esse prêmio, representando os profissionais da sua profissão. Mas imagina se a pastora Almira está lá no hospital e ela ficar se sentindo meio frustrada, pensando assim: nossa, mas eu atendo tantas pessoas durante o dia após dia eu atendo as pessoas, ninguém volta aqui para me agradecer. Já pensou se ela tivesse essa expectativa de que as pessoas bem tratadas por ela no hospital público, depois de ficarem boas, voltassem lá só para agradecer a ela, ou só para agradecer ao médico, amados, ela faz para o Senhor. Então, quando nós focamos no Senhor, quando nós focamos em retribuir o amor que Deus tem por nós, fazendo
aquilo que nós podemos fazer de melhor pela nossa família, pela casa do Senhor, pelas pessoas, ou até mesmo ajudar alguém a trocar um pneu na rua. Se nós fizermos como para o Senhor, sai toda a pressão de nós esperarmos a gratidão humana. E quanto mais você é cheio do amor de Deus, menos você espera da gratidão do seu próximo. Então seja cheio do amor de Deus. Peça ao Senhor: Senhor, enche-me do teu amor, enche-me do teu amor, enche-me do teu amor. Então nós servimos ao Senhor e temos tantos exemplos aqui na palavra de Deus, de pessoas que realmente foram extremamente esforçadas para servir a Deus, para amar a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e mais importante mandamento: amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração. Aleluia. João 21, eu quero terminar com esse texto de João 21, que fala sobre uma conversa que Jesus teve com Pedro. João 21. João 21:14 fala assim: depois da ressurreição de Jesus, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Terceira vez, hein? Já era a terceira vez que ele encontrava com os discípulos, mas só nessa terceira vez ele teve esse encontro aqui com Pedro. E ele fala no versículo 15: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Na segunda vez, Jesus pergunta no versículo 16: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse Pedro: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, então, entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, quando era mais moço, te cingias a ti mesmo, davas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Aleluia. Nessa conversa que interessante que Jesus teve com Pedro, com certeza Pedro sabia que Jesus o amava, porque se Jesus não o amasse, Jesus não estava mais nem aí para Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus, lembra? Ele tinha negado 3 vezes na hora mais complicada da vida de Jesus. Ele negou 3 vezes. E aqui Jesus pergunta para ele: você me ama? Com certeza Pedro sabia que Jesus o amava. Se Jesus não amasse Pedro, ele nem ia aparecer ressuscitado para Pedro. Ele ia evitar, né? Quero nem ver Pedro, porque se eu ver ele, eu vou dar-lhe uma bofetada. Mas imagina isso, Jesus jamais faria isso, né? Jesus amava Pedro, mas ele perguntou para Pedro, para que Pedro pensasse. Tudo que Deus pergunta para nós, amados, é para a gente pensar. E aí Pedro precisou pensar para responder. E ele falou que sim, que amava. Mas na segunda vez ele fala: tu sabes. E na terceira vez ele ficou triste. Porque as perguntas do Senhor nos fazem refletir, afligir a nossa alma. Lembra que eu falei na escola bíblica sobre afligir a alma? Afligir a alma é isso. É a gente olhar para dentro de nós mesmos, nos arrepender dos nossos pecados, pedir a misericórdia de Deus, reconhecer os nossos erros
reconhecer as nossas dificuldades, de perdoar. E aí ele ficou aflito e ele falou: tu sabes que te amo. E nas 3 vezes o que Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas. Amados, quando nós amamos a Deus, o Senhor nos dá uma missão. Jesus estava aqui dando uma missão para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, se você me ama. O Senhor sempre nos dá uma missão. Talvez você não saiba ainda qual é a sua missão, mas enquanto você não sabe exatamente qual é a sua missão no reino de Deus, você vai fazendo o que é possível. Você vai cumprir os mandamentos, você vai, sendo bênção na sua família, você vai sendo bênção na igreja, você vai sendo bênção em todos os lugares que você estiver, tendo um bom testemunho para não envergonhar, o Evangelho. Você vai fazendo o que é possível. Isso é a vontade de Deus, que nós estejamos envolvidos com Cristo, estejamos envolvidos com a palavra de Cristo, envolvidos com Jesus, envolvidos com o que é da vontade de Jesus, envolvidos com Jesus, dando testemunho de que Jesus nos amou primeiro, dando testemunho de que Ele é bom, dando testemunho da sua palavra, que a palavra de Deus é a verdade. Isso é o que nós podemos fazer. Aleluia. E no versículo 19 ele termina dizendo: segue-me. Segue-me. Como é tremenda essa palavra. É isso que Jesus quer de nós, que nós o sigamos, andarmos aonde Ele está indo, vivermos como Ele viveu, fazermos a vontade dEle, observar as palavras que Jesus falou e buscarmos viver. E se você fizer um esforço bem pequenininho para viver o que Jesus falou, Ele vai te capacitar para você cumprir os mandamentos. Amados, nós temos que, como fala, Jesus mesmo falou da questão da fé do grão de mostarda, O grão de mostarda é muito pequenininho, mas precisa ser plantado. Porque se for plantada, aquela fé bem pequenininha, se ela for plantada, ela vai crescer, vai dar uma árvore, com vários galhos. E Jesus fala assim, que até os pássaros vêm e ficam naquela árvore. Mas o grão de mostarda, se ele não for plantado, ele não vai dar nada. Não vai dar nada. Então, a nossa pequena dedicação em servir ao Senhor, o Senhor pega essa nossa pequena dedicação e transforma em coisas tremendas. O Senhor pega a nossa pequena fé, se plantada, ela cresce e dá grandes frutos. O Senhor nos ama e nos envolve com o seu amor, e nós amamos o próximo, e por isso que nós podemos dar um bom testemunho, porque amamos o próximo, amamos a nossa família, porque o Senhor amou a nossa família antes. O Senhor amou a sua família antes da fundação do mundo, seu irmão Jesus. Deus não é tremendo, amados. Tudo vem dele, tudo é para ele. Aleluia, glória a Deus. Senhor, confirma, Senhor, a tua palavra, Senhor, nas nossas mentes, Pai, nos nossos corações. Senhor, e aviva a nossa fé. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus. E que essa palavra, Senhor, permaneça em nós. Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossos corações, Senhor, para vivermos a tua palavra, em nome de Jesus. Nos envolve com o teu amor, com a tua graça, com a tua unção. Venha, Senhor, avivar, ó Deus, a nossa vida espiritual esses dias, em nome de Jesus. Nos desperta para a oração, nos desperta para a leitura da palavra, nos desperta para o amor, para, a Deus, amar o próximo e dar um bom testemunho de Jesus Cristo nas nossas vidas. Senhor, nos desperta, Senhor, para fazermos a tua obra e para espalharmos, ó Deus, a tua palavra no mundo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.